Boa noite, é, que fala é o professor Geraldo, e hoje o Pense Letras está recebendo esse convidado que é formado em economia e também exerce um cargo no funcionalismo público pela cidade de Sorocaba e já faz um tempo de um ano. E ele está prestando aqui o tempo dele para nosso podcast, a nossa página do Pense Letras, para abordar alguns assuntos que estão em voga e também colaborar para o engajamento dos estudantes que acompanham o podcast e a página. E falando da página, siga aí a página Pense Letras, meu Instagram também, Geraldo, em todas as redes, Face, Instagram e YouTube. E também o nosso colega, o economista André, underline Ricardo. É isso mesmo, André? É isso mesmo, André Ricardo com dois Cs e dois As. Isso aí. Então, André, underline com dois Cs, Ricardo com dois Cs e dois As. Adiciona e segue, porque também o economista André ele posta quase diariamente, né, André? Algumas informações lá, você também dá algumas uns parâmetros contextualizando o que está acontecendo, né? É isso aí. Primeiramente, Geraldo, prazer aqui poder falar um pouco sobre economia, que é um assunto tão importante no nosso dia a dia. E tenho diariamente, semanalmente, na medida do possível, criando conteúdo sobre economia, sobre as medidas políticas, comerciais que vêm impactando o nosso país e a economia global, porque são assuntos que têm relevância, têm importância tanto no estudo das pessoas como o impacto no nosso dia a dia. Então, eu venho tentando trazer informação aí de qualidade sobre os assuntos, devido ao meu conhecimento na área, meu estudo, porque eu também sou um apaixonado e engajado pelo tema. Então, tento trazer essa informação aí no meu canal do Instagram, a página do Instagram e em outras plataformas também. É isso aí. E a economia talvez é um pouco, ela não é muito popular, né? Não é algo que está, apesar de estar presente no dia a dia na nossa vida 24 horas, mas ela não é tão conhecida e aprofundada quanto deveria dentro da nossa cultura aqui do Brasil. Agora que está caminhando de fazer uma educação financeira nas escolas e tal, mas popularmente demora. Eu mesmo demorei para entender algumas coisas, o quanto é importante a gente entender sobre métodos de economia. E falando sobre economia, é um assunto que essa semana, os últimos dias, o nosso país, assim, não tinha mais o que fazer, não tinha outra coisa de não ser comentado sobre o tarifaço que o Brasil sofreu com o decreto do Donald Trump, né? E esse tarifaço já vinha, André, é, sendo já anunciado, já vinha sendo comentado, né, André? O presidente dos Estados Unidos já vinha, desde quando ele tomou posse, já estava no seu discurso algumas medidas como essa, mas não espera, acho que nenhum brasileiro esperava o tamanho do valor desse tarifaço de 50%, né? Então, esse 50% em cima das exportações dentro dessa balança comercial. E para começar, você pode, só para explicar para nós aonde que está sendo esse tarifaço, André? Certo. Primeiramente que esse assunto das tarifas do Trump já vem desde o período de eleição dos Estados Unidos, né? Um bom tempo aí que o Trump tem esse programa de tentar reindustrializar os Estados Unidos, trazer de volta a indústria para dentro dos Estados Unidos e com isso agir com medidas mais protecionistas, no caso de tarifas de importação, para que os Estados Unidos importem menos de outros países e comecem a exportar mais vindo da sua própria indústria. Então, essas tarifas já eram previstas, estavam no seu plano de governo, e há um bom tempo o presidente americano anunciou uma série de tarifas sobre muitos países, incluindo o Brasil, só que mais recentemente agora, nas últimas semanas, em que veio essa notícia, né, das tarifas de 50% sobre
todos os produtos de importação brasileira. No caso, é uma tarifa essa específica para o Brasil. Todos os outros países também tiveram tarifas. A gente teve nessa mesma medida tarifas para o Vietnã, para a Coreia do Sul, Indonésia, vários outros países. Só que o Brasil acabou ficando com essa tarifa de 50%. Vale ressaltar que essa tarifa ela vai entrar em vigor a partir de 1º de agosto. Então ainda não começou essa tarifa e está em um período de negociação agora. Né? É uma estratégia aí do Donald Trump de negociação, de vir com uma medida mais rigorosa para tentar encontrar aí um meio termo. Então essas tarifas ainda não estão em vigor, mas já é uma medida que surpreendeu todo mundo, né? A população, o mercado, todo mundo ficou bem chocado com essa tarifa bem elevada, porque 50% é uma tarifa que inviabiliza o comércio, porque pensa um produto que é comercializado, tem um aumento de metade do preço, não faz sentido mais para o Brasil exportar para os Estados Unidos. Então tem aí uma inviabilidade dentro do comércio com estas tarifas. Então as tarifas são sobre todos os produtos que são importados do Brasil. Serão, né? Vamos ver se essa medida vai seguir adiante, vai se concretizar, porque até lá pode acontecer muita coisa, como a gente tem visto já o Trump anunciar a tarifa, voltar atrás. Negociar com China, negociar com Indonésia, negociar com outros países. Então, ainda não dá para dizer que será em definitivo. Agora tem um período de negociação até chegarem as tarifas que podem impactar ambos os países, já estão impactando o mundo todo. E falando sobre negociação, André, no seu ponto de vista, como que deve ser a postura, então, do governo brasileiro? Tratando que o Trump é um cara de Wall Street e ele é conhecido como um cara que negocia de uma forma bem agressiva, né? Outras nos outros ambientes, né? Ele é um cara que negocia bem, né? Ele conhece bem o jogo da negociação, então às vezes ele joga lá para cima, né? Pra, mas no seu ponto de vista, como que será então o Brasil tem que fazer, no seu ponto de vista, fazer essa tal reciprocidade ou, ou não? Recentemente o Trump enviou uma carta, né, para o governo brasileiro, para o Brasil no geral, que foi onde ele anunciou essa tarifa de 50%, onde o Brasil também já respondeu essa mesma carta, dando ênfase, né, que usaria a lei de reciprocidade. O governo brasileiro teve uma postura firme, né, nessa resposta ao presidente Donald Trump. E a postura do Brasil, quando a gente olha para a história, tem sido a postura de um país um pouco mais neutro, que acaba negociando com ambos os lados em guerras, em crises, em conflitos. Então, o Brasil tem uma postura mais diplomática em situações como essa, por exemplo, das tarifas. Nesse caso inicial, o Brasil já teve um começo de resposta, que foi falar que atuaria com reciprocidade, já deu uma resposta firme ao presidente dos Estados Unidos, está negociando com outros países, por exemplo, a Índia, que veio recentemente na cúpula dos BRICS. Então já busca alternativas e entra forte nessa negociação. Mas a postura do Brasil sempre tem que ser uma postura visando o que é melhor para o país. Ou seja, visando sua soberania, o que pode ser mais vantajoso, independente do lado ou do campo ideológico e político, que vá beneficiar o país, a economia do país. Então, uma tarifa de 50% é uma tarifa que impacta o Brasil, já que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, há uma falta desse mercado consumidor caso o Brasil venha a perder. Então, é necessário, sim, que o Brasil negocie, tente encontrar um meio termo aí para conseguir não perder esse parceiro comercial, não se desvencilhar muito dos Estados Unidos, mas também não dá para o Brasil se submeter a uma tarifa abusiva e a uma medida que vá totalmente contra o país. Então, essa medida, a princípio, ela é bem prejudicial. Então, o Brasil faz certo, ao meu ver, de já procurar alternativas, utilizar uma postura mais diplomática, de ir em busca de outros parceiros, ao mesmo tempo que tem que também tomar cuidado para não romper totalmente com os Estados Unidos, que é um dos nossos maiores parceiros comerciais.
Eu acho que o caminho ideal é esse. É encontrar aí uma visão um pouco mais focada na negociação, seja pelo lado dos Estados Unidos, para diminuir essa tarifa, chegar num acordo, e também olhar para outros parceiros, já para ter aí um plano B. Ó, já que os Estados Unidos não estão oferecendo uma condição propícia para a gente negociar, então vamos começar a olhar para outros mercados. Vamos começar a olhar para o mercado indiano. Fortalecer comércio com a China, por exemplo, seria uma opção, mas o Brasil já tem uma dependência chinesa muito grande. Então é hora de sentar e começar a ver qual que é a melhor situação econômica para o Brasil nesse cenário. André, e se por acaso, ainda falando dessa forma de negociação, se por acaso, então, chega na mesa uma proposta de 30%. Hoje eu estava vendo o vice-presidente falando que teria essa possibilidade de negociarem ali na casa dos 30%. Não é muito ainda. É, agora nós estamos falando de negociação. É, tem a questão da soberania também, tem a questão da postura do governo federal, mas, como a gente estava falando, ele joga 50%, mas logo de cara não ia ser 50%, mas pode ser que feche a 30%. Qual que é o seu ponto de vista? O governo acata? Não? Há uma forma, é possível? 30% ainda seria legal para essa balança comercial entre o Brasil e Estados Unidos, aonde o Brasil já tem déficit? Eu não sei. Sim, na minha visão, essas tarifas de 30% têm um impacto até que semelhante com as próprias tarifas de 50%. Como você mencionou, uma tarifa já é uma dificuldade na negociação, ou seja, já é uma desvantagem para trazer um produto mais caro. Então, 30%, o produto vai naturalmente chegar mais caro aqui. E o Brasil tem uma dependência externa muito grande, por exemplo, com remédios, com tecnologia, com equipamentos e máquinas. Tudo isso vai encarecer toda a cadeia produtiva do país. Então, o ideal seria não ter essa tarifa abusiva. 30% ainda é um valor elevado, considerando que é um aumento de custo diretamente para a população. Porque isso é basicamente um imposto aí de importação que vai cair sobre a população, sobre os itens. O dólar também vai ser pressionado, porque vai ter uma menor entrada de dólares, porque se tem uma tarifa aí de importação, as empresas brasileiras vão exportar menos, então tem menos entrada de dólar e o dólar se valoriza. Tudo fica mais caro. Então, essa tarifa de 30%, que pode chegar ou não, né, não sabemos, Pode também é algo impactar, prejudicial, pode, desculpe interromper, sem sombra de dúvida. mas pode impactar na inflação também, não? Totalmente. Primeiramente, o efeito da tarifa ele é sobre exportações e importações. Só que quando a gente olha para exportações e importações, a primeira coisa que a gente tem é o dólar. Porque mais exportações que o Brasil consegue, as empresas, mais dólar entrando para o Brasil. Se o dólar está entrando para o Brasil, o dólar está se desvalorizando e o real se valorizando. Agora, o oposto acontece também. Então, se o Brasil está exportando menos para fora, para os Estados Unidos, no caso, então está entrando menos dólar no Brasil e o dólar está se valorizando e o real desvalorizando. Se o dólar está alto, a inflação também sobe. Por quê? Porque a inflação brasileira ela é muito atrelada ao dólar. Muitos produtos do Brasil são importados. O Brasil tem uma dependência externa ainda muito grande em preços, por exemplo, do petróleo, que é dolarizado, por exemplo, preços de alimentos, preços de commodities e tecnologia no geral, que o Brasil não produz muitas coisas na área. Então tudo fica mais caro. É aquele ditado, né? Pão é trigo e o trigo é dólar, né? Então, assim, tudo é dólar. Então, se o dólar sobe, a inflação também sobe. Se a inflação sobe, a gente tem uma tendência de juros altos por mais tempo para combater a inflação. Então, esse impacto é severo na economia brasileira. Entendi. É um efeito devastador, né? Então, porque nós já temos os alimentos que está sendo nesse momento algo que compromete demais a renda, né, da família brasileira.
E se isso acontecer, acaba sendo um efeito muito devastador. E isso também pode cair na conta do governo federal, porque o que importa é a comida na mesa, né? Então, não importa a opinião política, mas se não tiver a família se alimentando bem, aí isso pode acontecer que o governo federal chegue em 2026 já muito debilitado, fraco, né? Se isso acontecer, né? Mas eu estou falando aqui o se, né? Você acha que já é fato? Qual é a possibilidade de isso se não acontecer? É uma questão complexa porque as tarifas elas não são definitivas por enquanto, né? Então a gente ainda está nesse momento de diálogo, de encontrar opções. E da mesma forma que tem impactos negativos, você tem, por exemplo, outros impactos indiretos. Então, por exemplo, caso o Brasil venha exportar menos com as tarifas, o Brasil teria que fornecer mais produtos no mercado interno, principalmente alimentos. Porque quais são os produtos que o Brasil mais exporta para os Estados Unidos, por exemplo? É café, Laranja? aço, laranja, vários produtos que o Brasil tem aí uma grande dominância no mercado global. Então, a partir do momento que o Brasil para de fornecer para os Estados Unidos, vai ter que fornecer aqui no Brasil. Então, maior oferta de produtos no Brasil, a inflação de alimentos, pelo menos, ela vai ter uma queda no curto prazo. Então, No para você curto ver como essas tarifas são complexas, mexem em cada setor de maneira diferente. Por exemplo, o setor mais ligado à tecnologia, a máquinas, automóveis, já vai perder mais, porque se os insumos ficarem mais caros, vão ter mais dificuldade, produtos mais caros, um custo maior, as empresas terão um resultado pior. Então, as tarifas impactam de forma diferente. E só voltando na aumento do pergunta anterior, desemprego, né? aumento do desemprego, exatamente, porque as empresas vão ter piora, consequentemente, o desemprego tende a cair. O juro já está alto, então favorece a esse aumento do desemprego nos próximos meses, né? A tarifa seria mais um fator que incentivaria as empresas a terem que cortar custos, né? A diminuírem produção, consequentemente, desemprego. Só para voltar um pouco na pergunta anterior, dos 30%, é uma tarifa alta e o ideal seria a menor tarifa possível, uma diminuição de tarifas, seria já começar a olhar para outros parceiros. Né? Caso eles não tenham uma solução que favoreça ambos os países, os Estados Unidos vão impor 30. E o que o Brasil vai impor? Vai ser reciprocidade? Mas reciprocidade os dois perdem, porque a tarifa vai ficar mais cara para os dois, para os Estados Unidos também. Tem um impacto aqui nos Estados Unidos, que a gente Isso que eu pode ia falar falar, isso que eu ia depois. falar com você também. É, olhando agora no cenário norte-americano, estadunidense. É, qual é a desvantagem lá? Claro. Os Estados Unidos têm uma desvantagem um pouco menor comparado ao Brasil, claro, porque o mercado deles é mais diversificado, a dependência de exportações e importações do Brasil ela é menor do que do Brasil tem dos Estados Unidos, mas ainda assim é um impacto considerável. Já tem se falado muito lá nos Estados Unidos sobre o impacto dessas possíveis tarifas, principalmente no café da manhã dos americanos, porque os Estados Unidos consomem muito suco de laranja, consomem muito café, e o Brasil tem uma parcela gigantesca desse mercado. Mais de um quinto do mercado de suco de laranja que é fornecido para os Estados Unidos vem do Brasil. O café também é um produto que é, a grande maioria, fornecido pelo Brasil. Então, se os Estados Unidos têm uma tarifa maior sobre esses produtos, então eles vão receber eles mais caros. No caso, como o comércio fica inviabilizado, vai parar de exportar e importar, vão ter que arrumar outro parceiro. Só que não é tão simples encontrar outro parceiro, porque o Brasil é um dos maiores produtores mundiais. Então, como você tem menor oferta desses produtos lá nos Estados Unidos, você tem uma tendência de inflação de alimentos nos Estados Unidos, que é uma preocupação, já que muitos analistas americanos têm tratado desse aumento nos alimentos. Carne bovina e ovos também, que é um mercado que o Brasil cresceu muito na exportação para lá, poderiam ser fornecidos aqui e deixar de exportar para lá. Teria impacto direto na alimentação americana. Então, esses são os principais setores que seriam impactados lá nos Estados Unidos.
além do aço, né? O aço e o ferro, que já foram taxados pelo Trump no começo do ano, agora em junho, entrou em vigor as primeiras tarifas, teria uma tarifa adicional aí que inviabilizariam de vez o comércio desses produtos. Também impacta aí em vários outros equipamentos, aeronaves, equipamentos que mexem mais com tecnologia, que também são afetados lá nos Estados Unidos. Sim. Para resumir, né? Agora, você faz esse, esse levantamento sobre o tarifaço por cunho, por causa do movimento dos BRICS, ou justamente político, ideológico, ligado ao Bolsonaro. E a última pergunta também que eu queria fazer para você é se é uma medida sem volta a uma criação de uma moeda entre os BRICS, esse caminho que está querendo florescer entre os países do sul global sobre a tirar o dólar, né, da economia, né, como a principal moeda, né, de criar uma segunda moeda. Esqueci a palavra, esqueci. Desdolarizada. Isso. Seria a E desdolarização. isso, exatamente. Como que Então fica a minha última pergunta. Já é um caminho sem volta ou não? Melhor esperar mais um pouco, firmar os relacionamentos com os Estados Unidos, melhorar, colocar panos quentes? Ou o caminho é esse mesmo, como estou falando? O caminho realmente é esse? E aquela pergunta, né, para não esquecer, é, se teve a ver por essa questão dos BRICS ou por uma questão de ideológico do Bolsonaro. Tá, vamos separar aqui por partes, né? Porque são duas respostas aí bem complexas. Primeiro, muito se falou da possibilidade de ter a ver com a ideologia política, o alinhamento entre o presidente atual com o presidente americano, mas eu também estou mais na linha de que a medida foi em uma ofensiva ao avanço dos BRICS, né? Até porque veio na mesma semana em que houve a cúpula dos BRICS aqui no Brasil. O presidente indiano, o primeiro-ministro, no caso, indiano, estava aqui no Brasil, tiveram negociações, tiveram discursos políticos também já dessa criação de uma moeda. Então, o presidente Trump viu ali como um ataque ao dólar, né? Assim, se a gente pode dizer assim, ameaçando a moeda americana. Então, acho que é mais por esse lado, o lado do crescimento do BRICS, que tem colocado muitos países aí recentemente que entraram, né? Primeiro aquela leva com a Arábia Saudita, Irã, Indonésia, agora uma leva nova de países também entraram ao BRICS, que tem aumentado sua participação, proporção aí do PIB em relação ao mundo. Esse crescimento assusta um pouco no caso, né? Deixa desconfiado ali o presidente americano sobre quais serão os próximos passos, né? Se não tem algo por trás. Essa, claro, é a visão do presidente dos Mas, Estados Unidos. André, mas você acha que esse pensamento, né, essa ideia, você acha que agrada ou, tanto os dois viés políticos, tanto a direita e a esquerda? Porque, no meu ponto de vista, eu acho que é super importante não ficar atrelado só ao dólar. Mas será que a direita também, a direita brasileira, ela também acha que isso é importante? Porque, na minha opinião, é algo que é um caminho necessário a se fazer, como você mesmo pontuou, várias nações aí agora junto e entrando no BRICS. Eu acho que é algo que vai ser a tendência do futuro. O que que você acha? Você acha que a direita está torcendo o nariz para isso? A direita, por alguma questão aí ideológica que prefere naturalmente uma abertura comercial maior, um alinhamento talvez mais com os Estados Unidos, pelo fato dos Estados Unidos estarem sido comandados por um presidente que seria teoricamente de direita, né? Então teria esse alinhamento mais político. Mas olhando numa ótica aqui macro, o ideal seria que ambos os campos estivessem de olho justamente nesse processo de desdolarização. Vou além.
todos os países já estão de olho nisso. Não é nem todos os campos. Todos os países já têm se movimentado para esse fenômeno que vai ocorrer. A resposta é quando. Por quê? Essa medida do Trump de tarifas para proteger a indústria nacional, ela tem um problema. Os Estados Unidos querem trazer de volta a indústria para os Estados Unidos. Só que se os Estados Unidos fizerem isso, eles terão superávit, ou seja, exportarão mais para o mundo, venderão mais para o mundo do que comprarão. Então os Estados Unidos vão vender para o mundo e vai entrar muito dólar nos Estados Unidos. Só que como os Estados Unidos têm a moeda global, que é o dólar vai ficar escasso nos outros países. Vai faltar dólar nos outros países. Então essa política de reindustrialização dos Estados Unidos, ela tem uma consequência, que é o mundo todo entrando em crise de falta de dólar, que é um dilema que a gente já conhece na economia desde os anos 70, 80 ali, que é esse dilema do dólar, né? O dilema de Triffin, que é conhecido pela necessidade dos Estados Unidos terem déficit. Os Estados Unidos não podem ter superávit, porque senão o mundo terá uma falta de dólar. Então, essa tendência do dólar se diminuir aí no mundo, a proporção, o impacto que ele tem no mundo, ela é natural e tende a ocorrer pelos próximos anos. Os países se mexerem para buscar outros ativos, outras moedas. Então, esse movimento de criação de uma moeda no BRICS já deve estar sendo pensado, outros países devem estar pensando nisso, tanto que a China acumula já uma reserva muito grande de ouro, tem país começando a acumular reserva de ouro, até Bitcoin já está começando a ser sendo pensado como reserva, porque o dólar tende a se enfraquecer num mundo mais polarizado, um mundo com possíveis conflitos. Não dá para ter aí uma moeda atrelada a um ativo só, que é o dólar, de um país só. Né? Então é uma tendência natural de todo mundo, eu diria, não só de direita ou de esquerda. E para fechar, que eu já emendei outra pergunta e acabou passando batido, só para fechar, então, sobre a questão da decisão do tarifaço, é uma questão realmente pensando nos Estados Unidos ou foi mais pensando nessa questão ideológica aqui, partidária, falando de Bolsonaro e tudo mais? Acho que tem um pouco de cada fator, né? Mas o principal fator me parece realmente a ascensão dos BRICS e o Brasil cada vez mais alinhado com os BRICS. Né? O Brasil tem, nesses últimos anos, se alinhado bastante com a China, principalmente, mas também com os novos países que entraram agora nos BRICS. Então, acho que os Estados Unidos têm tentado trazer de volta um pouco o Brasil para o lado deles, assim, tanto comercialmente como politicamente, já que é um país relevante, né? É uma economia grande, uma das maiores economias do mundo, com uma importância nas exportações, principalmente de agricultura, muito alta no mundo. Então, é um país estratégico que tem se aproximado cada vez mais da China. Tanto que, durante o século XX, os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial do Brasil. Mas desde 2000, a China passou e hoje já exporta e importa muito mais com o Brasil comparado com os Estados Unidos. Então, acho que é uma decisão mais focada no avanço dos BRICS, primeiramente, não deixar o grupo crescer muito, ameaçar o dólar e, ao mesmo tempo, trazer o Brasil mais para o lado deles e diminuir o contato do Brasil com esses países e as suas negociações. Ou seja, a ocasião, né, teve uma confluência de vários fatores, né? Exato. Reunião O dos fator BRICS. ideológico, o fator ideológico e político também conta por terem presidentes que estão aí meio que em oposição, né, discutindo no próprio cenário diplomático aí do mundo. Então, esse fator também ajuda já a ter um distanciamento entre os dois países e ser um dos motivos, mas na minha visão não o principal. Ele só contribui para esse movimento ser mais acelerado. Certo. André, nossa conversa vai ficando por aqui. É, foi bem esclarecedora, eu achei super esclarecedora as perguntas que são bem necessárias para entender, né, o contexto, né, do que está acontecendo e até mesmo já preparando para um cenário não muito bom futuramente aqui para a gente, né? Esperamos que nada de ruim aconteça
Já vimos o governador do estado de São Paulo, né, fazendo alguma movimentação, conversando com as empresas. Vem uma outra pergunta agora aqui, Fica à vontade. mas eu não sei se isso você vai conseguir me responder, que eu vi minutos antes de entrar aqui com você, que o governo brasileiro vai tentar conversar diretamente com as empresas norte-americanas. É possível isso? Será que chega a uma conversa? Será que dá para conversar diretamente com as empresas norte-americanas lá? Eu também vi essa notícia hoje, né, sobre a negociação diretamente com empresários, É. alguns setores estratégicos. São conversas possíveis, né, tanto vindo do executivo como propriamente de governos estaduais, né, já que tem setores que são mais afetados que outros. Alguns empresariados norte-americanos podem vir a ajudar nessa negociação, já que o presidente tem uma Uhum. postura mais ali de retaliação, de ter o discurso, um apelo, né, com o público. Os empresários talvez possam ajudar nessa negociação, amenizar a situação, chegar ali num ponto que seja favorável, que dê para continuar havendo negociação. Então, pode vir ajudar, por que não? É um momento que exige negociação, mas claro que no fim das contas se passará pelas decisões do presidente e da sua equipe. É que o setor empresarial, dependendo de qual setor, aqui no Brasil, por exemplo, o setor agrícola tem muito poder, né? É um setor muito Uhum. forte. Lá tem alguns outros setores que também têm muita força. Então, talvez esses setores possam ajudar nas negociações para que o impacto seja diluído e as tarifas melhor negociadas, no caso. Tá certo. Bom, vamos encerrar aqui, porque senão vamos estender. É, várias perguntas também vão surgindo, né, ao decorrer da conversa, mas já tá bom, acho que já esclareceu bastante coisa. Quero agradecer novamente o seu tempo aqui cedido para nós, é, e vai, acho que daqui a algumas horas vai estar no ar, tá bom? E é isso, André. Muito obrigado. Espero que você volte também futuramente. Talvez um cenário, sei lá, talvez um cenário positivo. Talvez você volte para falar sobre um cenário positivo, não sei. Mas quero agradecer assim novamente, né? E é isso, né? E aí, gostou? Bom, muito obrigado. Um prazer enorme poder participar e contribuir para a propagação de conhecimento, educação, ciência e economia, que é também uma ciência que está presente no nosso dia a dia. Todos esperamos que tenhamos um cenário mais positivo, né? Claro que essa medida, apesar de ter impactos mais negativos, também pode vir a ser uma oportunidade no futuro, por que não, né? São oportunidades sempre essa questão comercial, diplomática, como que o país vai se alinhar, então tudo é aberto, né? A gente não pode decretar como isso vai ser 100% ruim. Vão ter efeitos positivos, negativos, então esperamos vir com mais notícias positivas, né? Essa é uma dificuldade de trabalho de economista que geralmente dá notícia ruim, né? Não é uma coisa muito simples, mas esperamos uma nova Verdade. oportunidade de uma conversa mais positiva e adorei ter participado, agradeço pelo convite. É um prazer poder fornecer aí análise e opinião sobre esse assunto. Sim, tá certo. Bom, esse então é o André Ricardo, aqui no podcast do Pense em Letras. Sigam o André Ricardo nas redes sociais, no Instagram, Facebook, se tiver. Ele também vive, vive não, né? Sempre está postando informações atuais, tá bom? E nos vemos no próximo episódio. Isso aí. Ô, André, vou encerrar aqui.